Como superar o poder da carne? Gálatas 5.13 e 26. Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 26. Esta passagem é bastante conhecida e se relaciona diretamente com o tema do nosso congresso. Vou consultar minhas anotações aqui no celular. Leitura da Escritura. A palavra de Deus nos diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas sede servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, divisões, inveja, glutonarias e coisas semelhantes. A respeito dessas coisas, declaro-vos que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Contexto da carta. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Gálatas com a intenção de evitar que eles se desviassem da mensagem que ele havia pregado durante sua primeira viagem missionária. Paulo visitou cidades como Antioquia, Iconio, Listra e Derbe na região da Galácia. Após retornar a Antioquia da Síria, recebeu notícias de que os novos convertidos estavam sendo influenciados por falsos profetas que ensinavam a necessidade de observar a lei de Moisés para alcançar a salvação. Esses falsos mestres eram provavelmente judeus que acreditavam em Jesus como Messias, mas ainda consideravam que as práticas judaicas, como a circuncisão e as restrições alimentares, eram essenciais para os cristãos. Eles argumentavam que todos os que professassem fé em Jesus deveriam seguir essas tradições para serem verdadeiramente salvos e espiritualmente plenos. A busca pela plenitude do Espírito. Os Gálatas desejavam ser cheios do Espírito Santo e é natural que todo crente busque essa experiência espiritual profunda. A questão central é como podemos alcançar essa plenitude e o que significa realmente ser cheio do Espírito Santo. Paulo nos orienta sobre como viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Essa é uma jornada contínua de fé e entrega a Deus. Vamos refletir sobre essas verdades enquanto buscamos viver em liberdade e amor uns pelos outros. A verdadeira caminhada da salvação. O apóstolo Paulo esclareceu que o caminho para a salvação não se baseia nas obras da lei. Quando os mestres da época afirmavam que era necessário cumprir a lei para serem salvos, eles partiam do pressuposto de que o ser humano possui a capacidade de fazer o bem, mesmo após a queda pelo pecado. Essa ideia de obras sugere que o homem deve realizar ações para merecer a salvação ou o acesso às bênçãos divinas. A ilusão das obras. As obras, nesse contexto, referem-se ao esforço humano, à nossa natureza carnal. Quando se diz que alguém deve seguir as obras da lei, implica-se que, mesmo sendo pecador, essa pessoa pode agradar a Deus por meio de seus próprios esforços. A mensagem é clara: reúna sua determinação e força de vontade, e você conseguirá cumprir as exigências divinas. Essa mentalidade reflete uma vida centrada na carne, onde se tenta agradar a Deus através do próprio esforço. Na Bíblia, encontramos dois modos distintos de viver. Vida na carne, esta é caracterizada pela tentativa de agradar a Deus por meio das obras. Aqueles que vivem dessa forma estão sob a lei e frequentemente caem em pecado, pois confiam em suas próprias forças. Vida no Espírito, este modo de existência não busca a salvação por meio de ações, mas sim recebe pela graça, através da fé, aquilo que Deus já fez por nós. É o Espírito Santo quem nos capacita a agradar a Deus e nos dá liberdade para obedecer e vencer o pecado.
A advertência de Paulo aos Gálatas. Paulo adverte os Gálatas sobre essa transição perigosa. Ele os chama de insensatos por terem começado sua jornada espiritual pela graça e agora estarem tentando se aperfeiçoar através da carne. Muitos crentes enfrentam essa mesma luta, acreditam na salvação pela graça, mas ao viverem sua fé, tentam agradar a Deus por meio de seus próprios esforços. Eu mesmo passei por isso. Quando me converti aos 23 anos, após uma vida marcada por vícios e imoralidade, passei os primeiros 3 anos tentando conquistar a aprovação de Deus com minhas próprias forças. Acreditava que precisava ler a Bíblia extensivamente e orar longamente todos os dias para ser aceito. Quando falhava nessas práticas, sentia-me culpado e derrotado. Foi somente ao preparar um sermão sobre a vida abundante que Jesus prometeu que percebi algo estava errado. Estava tentando conquistar essa vida por mim mesmo, quando na verdade ela é um presente divino. Aprendi que tanto a salvação quanto a santificação são frutos da graça. A liberdade em Cristo. Paulo nos lembra que fomos chamados à liberdade, uma liberdade verdadeira do pecado e da escravidão do mundo. Essa liberdade não deve ser confundida com libertinagem. Ele nos adverte, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Mesmo sendo salvos, ainda enfrentamos os desejos da carne. No entanto, esses desejos não devem governar nossas vidas. Deus nos libertou para que possamos servir uns aos outros em amor. A verdadeira essência do Evangelho é viver para abençoar os outros, não para satisfazer nossos próprios desejos. Egoístas. Essa é a mensagem central que precisamos entender e praticar em nossa caminhada cristã. A compreensão da graça e a vida cristã. Muitas pessoas não compreendem que a graça do Evangelho não é uma licença para viver em pecado, desejando a mulher do próximo, o marido da próxima, ou os bens alheios. Também não é aceitável falar mal do próximo ou manchar sua reputação. O apóstolo Paulo nos lembra, no verso 14, que toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando os Gálatas eram questionados sobre a necessidade de guardar a lei para serem salvos, Paulo lhes apontava que a essência da lei se resume em amar o próximo. Aqueles que realmente amam o próximo não cobiçarão suas posses, não desejarão seu cônjuge e respeitarão sua propriedade e autoridade. Paulo estava, portanto, indicando que os ensinamentos dos mestres que insistiam na observância da lei eram desnecessários. O Evangelho já havia libertado os Gálatas da obrigação de cumprir a lei para alcançar a salvação. Eles estavam livres do poder do pecado e da escravidão que ele impõe. Agora, poderiam servir e amar seus irmãos, cumprindo assim a verdadeira essência da lei. Essa era a mensagem que Paulo transmitia aos Gálatas, uma lição que ainda precisa ser relembrada nos dias de hoje. Os crentes frequentemente entendem que são salvos pela graça, mas na hora de se santificarem e viverem sua vida cristã, seja na família, no trabalho ou na escola, acabam agindo segundo a carne. Eles esquecem os recursos extraordinários que Deus lhes deu através do Espírito Santo. É o Espírito quem nos capacita a viver a vida vitoriosa de Jesus, aquela que os Gálatas desejavam mas buscavam de maneira equivocada. A advertência contra conflitos. No verso 15, Paulo adverte: se vocês estão se mordendo e devorando uns aos outros, cuidado para não serem mutuamente destruídos. Ele observa que as brigas e conflitos surgem entre eles devido à influência dos falsos mestres que semeiam discórdia. Em outras palavras, ao tentarem agradar a Deus por meio de suas próprias forças, eles estão se autodestruindo. Paulo ironiza essa situação ao dizer que essa abordagem não está funcionando. Quando tentamos agradar a Deus por meio de nossos próprios esforços e obedecemos aos mandamentos sem o auxílio do Espírito Santo, acabamos encontrando pecado e decepção. A lei nunca foi dada para salvar, pelo contrário, ela serve para evidenciar nosso pecado. Como Paulo menciona em Romanos, eu não conheceria a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. A lei pode provocar o desejo de desobediência. É como quando uma freira proíbe seus alunos de lerem um livro erótico, isso apenas desperta a curiosidade deles. Os 10 mandamentos foram estabelecidos para mostrar ao homem sua incapacidade de obedecer a Deus por conta própria. Essa era a lição crucial que os Gálatas precisavam aprender. Paulo então apresenta um caminho melhor: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência refere-se aos desejos malignos.
Se os Gálatas andarem no Espírito, nunca satisfarão esses desejos carnais. A promessa do Espírito. Essa é uma promessa extraordinária. Muitas vezes nos acostumamos com padrões baixos de ética e moral na vida cristã. No entanto, Paulo nos assegura que se andarmos no Espírito, não cederemos aos desejos da carne. Às vezes ouvimos crentes confessando pecados constantemente durante cultos. Isso levanta uma questão: como podem estar pecando em pensamento, palavra e ação continuamente? Essa realidade sugere que há algo errado em nossa jornada espiritual. Se alguém vive continuamente em pecado, está agindo na carne sob a lei, lutando com suas próprias forças sem sucesso. Mas Paulo afirma: se andardes no Espírito, não cumprireis os desejos da carne. Não estou promovendo uma ideia de perfeccionismo, estou simplesmente ressaltando que muitas vezes vivemos abaixo do padrão cristão proposto pelo Novo Testamento porque desconhecemos o verdadeiro significado de andar no Espírito. Muitos desejam ser cheios do Espírito Santo, mas há confusão sobre o que isso realmente significa. Algumas pessoas associam isso apenas a experiências emocionais ou manifestações carismáticas como profecias ou línguas. No entanto, Paulo fala sobre algo mais prático, sobre viver diariamente com o Espírito Santo em nossas vidas cotidianas, no trabalho, em casa ou na escola. A vida diária no Espírito. É fundamental entender como podemos viver essa vida cheia do Espírito Santo todos os dias e não apenas durante os momentos de culto coletivo. Precisamos aprender sobre dois modos distintos de existência: viver na carne ou viver no Espírito. É essa compreensão profunda que transformará nossa caminhada cristã e nos permitirá experimentar plenamente a liberdade e o poder prometidos por Deus através do seu Espírito. A luta entre a carne e o Espírito. Na vida, você pode estar vivendo na carne, o que significa estar debaixo da lei, portanto, ser escravo do pecado, ou você pode aprender a viver no Espírito, o que o capacita a não ceder mais aos maus desejos da carne. A pergunta que surge é: por que é necessário andar no Espírito para evitar esses desejos carnais? Será que o pecado me incapacitou de tal forma que perdi meu livre-arbítrio e minha força de vontade para dizer não ao pecado e sim às coisas de Deus? A resposta de Paulo é clara: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isso significa que sua vontade não é totalmente livre, ela é influenciada pela carne ou pelo Espírito. Após a queda, como Martinho Lutero disse, o homem é como um animal montado, ou está sob o domínio do diabo ou sob a direção de Deus. Não há meio termo, você está sendo guiado por um dos dois. Você não faz apenas o que deseja. Paulo menciona em Romanos 7 que ele sabe qual é o bem e quer fazê-lo, mas não consegue. O mal que ele não quer fazer, esse ele acaba praticando. A vontade dele não é mais livre, dentro de nós existe uma luta constante entre a carne, que representa a nossa natureza humana, corrompida pelo pecado, e o Espírito Santo. Essa natureza humana só entende a lógica de fazer algo para receber algo em troca. Deus enviou o Espírito Santo aos nossos corações, mas isso não significa que ele removeu a carne, na verdade, ambos coexistem dentro de nós. Esses dois poderes estão em constante conflito. Paulo usa uma linguagem militar ao dizer que a carne milita. Isso implica que a carne é como um soldado armado dentro de nós, buscando dominar nossas vidas. Ela utiliza as armas que você lhe oferece, aquilo que você vê no celular, as séries que assiste, ou as pessoas pelas quais se interessa. A carne usa essas armas para lutar pelo controle sobre sua vida. A carne está em guerra contra o Espírito Santo e não há possibilidade de acordo entre eles. São princípios opostos, a carne não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Por isso Paulo afirma em Romanos 8 que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse conflito existe para impedir que você faça o que realmente deseja. No entanto, a presença desse conflito não significa derrota. Esse embate continuará até o dia em que Jesus voltar e nossos corpos forem transformados em corpos imortais e incorruptíveis, onde o pecado não terá mais lugar. Até lá, enfrentaremos essa luta diariamente, com a carne tentando controlar nossas vidas e nos levando a obedecer às suas paixões e desejos. Contudo, Paulo nos oferece esperança: se vocês são guiados pelo Espírito, não estão sob a lei. Aqui ele contrasta novamente os dois princípios,
Viver sob a lei significa tentar agradar a Deus por meio de suas próprias forças, algo impossível de se realizar sem fracasso. Muitos se sentem desesperados e culpados quando tentam viver assim e acabam pensando em abandonar o Evangelho. Conheço pessoas que disseram: não funciona para mim, eu tentei aceitar Jesus e viver uma vida santa, mas simplesmente não consegui. Se você se encontra nessa situação, querido amigo, é provável que nunca tenha compreendido verdadeiramente o Evangelho. Você tentou viver sua fé na força do seu próprio braço e da sua carne. Quando você tenta agradar a Deus por meio do cumprimento da lei, acaba quebrando os mandamentos sem perceber. Por exemplo, quem ocupa seus pensamentos durante grande parte do dia? É Deus ou algo ou alguém como um namorado, uma moto ou um hobby? Se algo ou alguém ocupa esse espaço maior em sua vida, você já violou o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Os mandamentos foram dados para nos direcionar sobre como devemos adorar e servir a Deus da maneira correta, em espírito e em verdade. Você pode estar cantando na igreja "tudo entregarei", mas se não entrega nem mesmo uma quantia para ajudar em missões, está tomando o nome de Deus em vão. E quanto ao mandamento de honrar pai e mãe? Não mentirás? Não furtarás? Não dirás falso testemunho? Se você tenta servir a Deus na carne, nunca conseguirá. Quando eu era evangelista no interior de Pernambuco, visitava casas na cidade de Gameleira para compartilhar o Evangelho. Muitas vezes as pessoas diziam: eu sei que sou pecador, mas meu vizinho é muito pior. Eu respondia: vamos ver os 10 mandamentos. Elas geralmente tinham uma Bíblia católica à mão. Ao lermos juntos os mandamentos e as palavras de Jesus sobre adulterar, onde olhar para uma mulher com intenção impura já é considerado adultério, elas percebiam rapidamente suas falhas. Ao chegarmos ao 5º mandamento, muitas vezes ficavam quietas ao reconhecerem suas transgressões: é verdade, eu já quebrei todos. E eu explicava: é por isso que você precisa de Cristo. Se você vive na carne, está sob a lei e tem a obrigação de cumprir todos os seus requisitos sem ajuda alguma. A lei nunca ajudou ninguém. Porém, se vocês são guiados pelo Espírito, como Paulo diz no verso 18, então vocês não estão sob a lei. Isso significa que vocês não têm mais a obrigação de cumprir os requisitos da lei com suas próprias forças. Essa é a liberdade oferecida pelo Evangelho. E é para isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Paulo continua explicando no verso 19 até o verso 23 como é a vida daqueles que andam na carne em contraste com aqueles que andam no Espírito. Ele começa descrevendo os frutos da vida, as obras da carne e o fruto do Espírito. A partir do verso 19, Paulo descreve as obras da carne, que são bem conhecidas. O que a carne produz? Se você deseja produzir algo por conta própria, deve estar ciente das obras da carne, que incluem prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, divisões, invejas, bebedices e glutonarias. Essas são apenas algumas das manifestações da carne. Paulo enfatiza que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando uma pessoa vive na carne e tenta agradar a Deus, isso pode ocorrer mesmo entre crentes que se dizem religiosos. Embora possam aparentar piedade, suas vidas acabam refletindo essas obras da carne, pois a carne não produz nada bom. As obras da carne podem ser agrupadas em 3 ou 4 categorias para facilitar a compreensão. Categorias das obras da carne. Primeiro, as obras da carne estão relacionadas à sexualidade. Os 3 primeiros itens mencionados, prostituição, impureza e lascívia, estão ligados ao comportamento sexual. A palavra grega porneia, de onde deriva pornografia, refere-se a toda forma de imoralidade sexual. Lascívia diz respeito ao desejo erótico e a comportamentos sexuais inadequados. É interessante notar que muitas listas de pecados do Novo Testamento começam com transgressões na área sexual. Isso ocorre porque a sexualidade é uma parte fundamental da nossa identidade. Deus criou o homem e mulher para se unirem em uma só carne. A segunda categoria envolve questões religiosas. Após mencionar os pecados sexuais, Paulo fala sobre idolatria e feitiçaria. É importante entender que essas práticas não são inocentes ou sinceras, elas são frutos da carne.
Toda religião que envolve idolatria ou ocultismo não provém do Espírito Santo de Deus. Não existe religião inocente, apenas uma verdadeira religião que é aquela ensinada por Jesus no Evangelho. A terceira categoria diz respeito aos relacionamentos interpessoais. A carne gera inimizades, brigas, ciúmes e divisões. Quando alguém vive na carne e tenta agradar a Deus por meio de seus próprios esforços, inevitavelmente surgem conflitos. A comparação entre as pessoas leva à competição: eu sou mais santo do que você, eu oro mais do que você, eu leio mais a Bíblia do que você. Essas comparações resultam em brigas pelo poder e espaço dentro da igreja. Por fim, Paulo menciona 2 pecados menos discutidos: bebedices e glutonarias. Embora reconheçamos que algumas pessoas têm problemas hormonais que afetam seu apetite, ainda assim existe o pecado da glutonaria, comer em excesso. A Bíblia não proíbe o consumo de vinho ou alimentos saborosos, ela apenas condena o excesso e o uso irresponsável que prejudica o Evangelho. Paulo conclui essa lista com um aviso, e coisas semelhantes a estas. Ele já havia alertado os Gálatas anteriormente sobre essas questões e reafirma que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O termo praticar é intencional. Pode ocorrer que um verdadeiro crente cometa um pecado momentâneo, como um olhar impuro, mas isso não significa que ele perdeu sua salvação. No entanto, se a vida de alguém é marcada pela imoralidade contínua, prostituição, adultério, mentiras ou ganância, essa pessoa não é salva. A liberdade em Cristo. Paulo começa sua mensagem enfatizando a liberdade: vocês foram chamados à liberdade. Essa liberdade se refere ao fato de que não são mais obrigados a viver segundo as obras da carne. O Evangelho os libertou pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que praticam as obras da carne não entrarão no reino de Deus. Em contraste com as obras da carne, Paulo apresenta o fruto do Espírito no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É interessante notar a escolha das palavras. Enquanto ele fala das obras da carne, algo que fazemos por esforço próprio, ele se refere ao fruto do Espírito como algo produzido por ele em nós. Essa distinção é crucial. As obras são resultado do esforço humano para agradar a Deus sob a lei. Já o fruto é algo que o Espírito Santo produz graciosamente em nossas vidas. O fato de estar no singular indica que esses frutos estão interligados, todos eles têm origem no amor. Portanto, ao vivermos no Espírito e nos deixarmos guiar por ele, experimentamos essa transformação interior que nos capacita a refletir as qualidades divinas em nossas vidas diárias. A carnal e como essa abordagem leva à destruição espiritual. O fruto do Espírito e suas virtudes. O amor é o cumprimento da lei. Por exemplo, quando Paulo diz que o fruto do Espírito é amor e alegria, podemos entender que a alegria é o amor manifestado em contentamento. A paz, por sua vez, é o amor em repouso, enquanto a longanimidade representa um amor que espera. Ao analisarmos cada uma dessas virtudes, percebemos que, na verdade, elas se entrelaçam em um único fruto, o amor. Esse amor é multifacetado, semelhante a uma tangerina que possui gomos. Embora seja uma única fruta, ela apresenta diferentes aspectos. Quando menos esperamos e mesmo em situações que não justificam alegria, essa alegria sobrenatural se manifesta em Cristo. A paz que recebemos é aquela que ultrapassa todo entendimento, conforme descrito em Filipenses 4. A paciência, ou longanimidade, refere-se à capacidade de suportar e esperar. Alguém longânimo tem um fôlego longo, capaz de aguentar as adversidades. A benignidade e a bondade são virtudes muito semelhantes entre si. A fidelidade diz respeito a alguém que cumpre suas promessas e é confiável. A mansidão, por outro lado, não implica passividade. O crente pode se levantar como um leão para enfrentar os inimigos do Evangelho e combater o erro quando necessário. No entanto, ele mantém a mansidão que Jesus exemplificou. Já o domínio próprio, ou enkrateia em grego, significa ter controle sobre si mesmo. Essa definição é poderosa, ter poder sobre suas próprias emoções e reações. Por exemplo, quando alguém corta você no trânsito, a resposta deve ser de bênção ao invés de raiva. Durante meu tempo como pastor e estudante de teologia, observei como alguns irmãos se transformavam em campo de futebol.
Aqueles que eram considerados santos na sala de aula se tornavam agressivos no jogo. Isso demonstra a necessidade de domínio próprio, um fruto do espírito, mesmo nas situações cotidianas. É importante ressaltar que muitas pessoas tentam controlar suas emoções por conta própria, mas frequentemente falham porque tentam fazê-lo na carne. O fruto do espírito nos proporciona essa capacidade de autocontrole. Ao refletir sobre isso, percebo que é necessário um poder espiritual muito maior para viver essas virtudes do que para realizar manifestações extraordinárias como expulsar demônios ou profetizar. Jesus alertou que no dia do juízo muitos dirão: Senhor, expelimos demônios em seu nome. E ele responderá: Nunca vos conheci. O Brasil precisa mais dessas virtudes do Espírito do que de experiências extraordinárias. Muitas vezes, as pessoas continuam as mesmas após essas manifestações. Mudanças reais ocorrem quando cultivamos o fruto do Espírito. Paulo conclui sua reflexão afirmando 3 pontos importantes. Primeiro, ele enfatiza que a base para viver essa vida no Espírito está na presença do Espírito Santo dentro de nós. O problema surge quando vivemos na carne, no entanto, temos o Espírito de Deus habitando em nós. É fundamental aprender a viver no Espírito como um novo modo de existência. No verso 24, Paulo afirma: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Ser de Cristo significa que nossa natureza carnal foi crucificada há 2000 anos na cruz. Quando Cristo foi crucificado, ele nos representou, assim como os ladrões ao seu lado, nós também estávamos ali simbolicamente. Você pode se perguntar como isso se aplica hoje, 2000 anos depois. A resposta está no Espírito Santo, ele é quem comunica os benefícios da obra redentora de Cristo em nossas vidas diariamente. O poder da cruz nos capacita a dizer não ao pecado e o poder da ressurreição nos permite viver para Deus. Quando andamos no Espírito, não satisfazemos os desejos da carne porque o Espírito nos transmite a vitória de Cristo na cruz e na ressurreição. Quando os crentes ignoram essa verdade, acabam vivendo uma vida cristã subnutrida. Um exemplo disso pode ser visto na corrida pelo ouro na Austrália. Muitas pessoas viajaram para lá em busca de fortuna e um homem dos Estados Unidos vendeu tudo o que tinha para tentar a sorte. Após 5 anos sem sucesso, ele ficou sem dinheiro e apenas conseguiu comprar uma passagem de volta para casa com o pouco que lhe restava. Preocupado com a alimentação durante a viagem de 1 mês, ele comprou apenas um pedaço pequeno de queijo e alguns biscoitos para sobreviver. Enquanto via outros passageiros desfrutando das refeições oferecidas pelo navio, ele se trancou em sua cabine sentindo-se miserável. O capitão percebeu sua ausência e foi checar como ele estava. Ao ouvir sobre sua situação financeira e sua dieta restrita, o capitão riu e explicou: as refeições estão incluídas no preço da passagem. Essa história ilustra como muitos crentes vivem sem saber que já têm tudo que precisam em Cristo, incluindo as virtudes do Espírito, mas acabam se privando por falta de conhecimento ou entendimento sobre as promessas de Deus para suas vidas. O que muitos não compreendem é a profundidade do que Cristo realizou na cruz e na ressurreição. Embora creiam que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou, continuam a viver como antes, buscando agradar a Deus por meio de seus próprios esforços. No entanto, Deus já nos concedeu tudo o que precisamos através do seu Espírito que habita em nós. Faz um apelo à coerência: se vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. Isso significa que devemos transformar em prática aquilo que professamos. É fácil cantar sobre o Espírito durante os cultos, mas a verdadeira questão é: vamos viver isso ao longo da semana? É essencial preparar nossas vidas para que sejam habitadas por Ele. Se afirmamos que vivemos no Espírito, precisamos agir de acordo com essa afirmação. Essa chamada coerência é uma característica marcante do cristianismo, que se distingue de outras religiões. Nas religiões tradicionais, o esforço humano precede a aceitação divina. Primeiro você se esforça e então Deus diz: agora você é meu filho. No cristianismo, é diferente. Deus nos diz primeiro: você é meu filho, e depois nos orienta a viver de acordo com essa identidade. Em outras religiões, você busca a salvação e, ao final, recebe o veredito: já na fé cristã, somos salvos pela graça desde o início. Essa é a diferença fundamental entre as religiões baseadas em obras e a religião da graça, do poder do Espírito Santo e da liberdade.
Qual dessas realidades você está vivendo? Deus já nos deu seu Espírito Santo e deseja que entendamos que somos santificados pela graça, assim como fomos salvos, é graça do começo ao fim. Isso não significa libertinagem, como Paulo já mencionou, significa receber poder para servir a Deus e aos outros através do Espírito Santo. Neste momento, convido você a orar comigo. Deus, quero compreender melhor isso. Talvez eu tenha passado minha vida tentando agradá-lo na minha própria força, mas desejo aprender a viver no Espírito diariamente. Vamos juntos buscar essa transformação.